Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Agradeço imensamente o carinho de cada um dos senhores e das senhoras em nos acompanhar nesta noite agradabilíssima, para que possamos aprofundar e estudar um pouco mais a filosofia da Seichi-no-e, em especial a nossa prática da meditação Shinsokan. E hoje vamos começar a nossa reunião fazendo uma oração deste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós iremos fazer hoje é a oração para seguir livremente o grande caminho. Esta oração se encontra na página 99. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Quem estiver com o livro em casa e quiser acompanhar, fique à vontade. Quem quiser também pode fechar os olhos, assumir uma posição confortável ou a posição de oração e prestar bastante atenção, concentrar muito nas palavras dessa oração para que possamos elevar os nossos pensamentos e purificar ainda mais os nossos sentimentos. Vamos começar então? Assumindo então a posição de oração, aqueles que desejam. Oração para seguir livremente o grande caminho. Sou filho de Deus. Deus é meu pai, é minha mãe. Deus me ama e eu o amo. Amando a Deus, amo também o caminho por ele indicado. Amar o caminho significa seguir o caminho. Deus é Espírito onipresente, que preenche todo o universo, e é chamado também caminho ou grande caminho. O caminho que preenche o universo não é um caminho estreito que limita a liberdade do homem. É um caminho amplo e livre que dá acesso para todos os lados. Por isso é chamado o grande caminho. Deus é o grande caminho que conduz cada ser humano ao lugar mais adequado, no momento mais indicado. Quando sigo esse caminho, em nenhum momento fico sem saída. Se me leva a um beco sem saída, não é o grande caminho, é o caminho criado pelo meu ego. Aquilo a que a inteligência humana se agarra obstinadamente, considerando caminho bom, não é o caminho verdadeiro, não é o grande caminho. Para trilhar o grande caminho, preciso abandonar a inteligência do pequeno eu. A sabedoria de Deus manifesta-se quando desaparece a inteligência do pequeno eu. Quando abandono e transcendo o ego, brilha a sabedoria de Deus. Da mesma forma como o avião encontra o céu azul, quando voa acima das nuvens negras e agitadas. E para transcender meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão, oro da seguinte forma: neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoísticas, afasto os argumentos do meu ego, esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Mentalizando assim, permaneço com a mente despreocupada, sentindo-me em estado de fusão com Deus. Se nesse momento surgir alguma ideia, devo colocá-la em prática fielmente. Ao praticar a meditação Shinsokan todas as manhãs, deixo preparados um lápis e um caderno. Se receber alguma inspiração, anoto-a no caderno e coloco imediatamente em prática, o que pode ser realizado de imediato. Deus se manifesta quando obedeço docilmente à sua vontade. À noite, antes de dormir, entrego tudo nas mãos de Deus, mentalizando durante a meditação Shinsokan o seguinte: durante o sono, Deus me ensinará o que é necessário para mim e eu saberei quando despertar. Também neste caso, deixo preparados lápis e caderno na cabeceira. Se ao despertar vier alguma ideia, anoto-a no caderno e coloco-a em prática. Agradeço a Deus que me indicou este caminho e eu o seguirei na prática. Muito, muito, muito obrigado. Olha que oração maravilhosa. Não só nos traz a grande verdade sobre o caminho, como também nos ensina caminhos para nós recebermos a inspiração através da meditação Shinsokan e um macete, ou digamos assim, uma excelente dica de deixar lápis e caderno ao lado quando você está praticando a meditação Shinsokan, porque se vier uma boa ideia, você já anota, porque com certeza ela será muito proveitosa no caminho no seu caminho espiritual do engrandecimento. Então, muito obrigado, oração maravilhosa, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente, novamente, o carinho de todos vocês. Obrigado por estarem acompanhando agora, obrigado por assistirem esta palestra. Meu muito, muito obrigado. Quero também agradecer o carinho de todas as pessoas que deixam alguma mensagem, tanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, quanto no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Meu muito obrigado. Leio e agradeço do fundo do meu coração a todas essas expressões de afeto. Meu muito, muito, muito obrigado. Graças a Deus que manifesta a sua perfeição. Graças a Deus que eu tenho a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco mais essa filosofia tão maravilhosa que foi trazida a nós pelo nosso queridíssimo professor Masaharu Taniguchi. Então, meu muito, muito, muito obrigado. E hoje, esse tema, que ele é muito empolgante, ele é muito, assim, ávido, as pessoas ficam doidas para saber quando que será a sua oportunidade, quando será a sua vez, quando chegará o seu momento de despertar, ou o seu momento de manifestar a sua imagem verdadeira. Então as pessoas ficam muito assim, quando é que vai ser? Quando conseguirei? Quando conseguirei? Então isso é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Preletor, eu já pratico, preletor, eu já faço isso, preletor, eu já estou há tanto tempo dentro da Seichonoye, preletor, quando serei eu aquele que manifestará a imagem verdadeira? Então é muito importante nós trabalharmos isso, e você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindos, e essa palestra vai ser uma palestra que ela vai ter princípio, meio e fim, mas ela também vai estar muito ligada à palestra da semana passada, que é exatamente, foi a palestra que eu abordei sobre a luz de Deus, né, sobre a luz da verdade. E nessa palestra eu trabalhei exatamente sobre a parte da introdução do entendimento do nosso caminhar. Porque a gente vai perceber quando nós chegaremos, na hora que nós descobrirmos qual é o nosso caminhar. Da mesma forma, não adianta ficar como aquele menino que fica no banco de trás do carro, perguntando para o pai, já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Não adianta ficar simplesmente perguntando se já chegou para você chegar. É necessário trilhar o caminho. Então, na palestra da semana passada, eu falei exatamente sobre esse trilhar o caminho, sobre a necessidade de nós percorrermos aquilo que é fundamental no nosso aprimoramento. Então, percorrer o caminho é fundamental. Então, agora o que nós vamos abordar é o seguinte, entender como percorrer o caminho. Por isso o tema, quando conseguirei? Porque é no percorrer ou no aprendizado de percorrer o caminho é que nós vamos descobrir o momento de nós chegarmos. Da mesma forma que o pai chega para a criança e fala assim, filho, faltam 200 quilômetros para nós chegarmos ao nosso destino. Portanto, daqui a 2 horinhas ou 3 horinhas nós chegaremos. Quando o pai fala isso para o filho para de perguntar se já chegou e ele vai começar a perguntar, já passou 2 horas? Já passou 2 horas? Então o que acontece? Muda o foco. O ponto que eu quero trazer é exatamente esse. Quando nós compreendemos o caminho, nós começamos a entender que é o processo de manifestação é que vai nos levar ao nosso objetivo, vai nos levar ao nosso crescimento. Então já vou trazer aqui o quadro para que nós possamos. Então vamos botar aqui, ó. Quando é que isso vai acontecer na minha vida? Quando? Preletor, quando é que eu vou ficar saudável? Preletor, quando é que eu vou me curar? Preletor, quando é que eu vou encontrar a minha alma gêmea? Preletor, quando é que eu vou prosperar? Preletor, quando é que eu vou entrar em harmonia? Preletor, quando é que eu vou crescer? Preletor, quando é que eu vou ficar inteligente? Preletor, quando? Vamos lá. Na semana passada eu desenhei a escada verde. Então deixa eu fazer aqui novamente. A escada. Isso aqui rapidamente, somente para nós entendermos um pouco o que eu comecei a falar na semana passada. Então nós temos aqui o estágio inicial e aqui o estado de iluminação. Então vamos lá.
Eu expliquei na semana passada exatamente a necessidade que nós temos de caminhar ou subir os degraus do nosso aprimoramento espiritual, a fim de que nós possamos manifestar a nossa imagem verdadeira. Então, ou seja, o que é imagem verdadeira? A imagem verdadeira poderia ser dita como a luz ou a vida de Deus que está no nosso interior. Então, ou seja, no interior de toda a criação habita a infinita vida perfeita e maravilhosa de Deus. Então, no interior de toda a vida habita a luz, a vida de Deus. Então, no interior de nós também existe a vida, a luz, a perfeição, a infinitude de Deus. Ela está dentro de nós. Então, o nosso caminho do aprimoramento, ou seja, a subida da escada do, entre aspas, despertar ou do nosso, vamos usar a palavra despertar, a subida dos degraus do nosso despertar para a nossa imagem verdadeira é um caminho de aprendizado. Então, o que acontece? Na semana passada eu falava, a pessoa que trilha o seu caminho do despertar, procurando soluções, ela sempre tem um caminhar fraco, ela sempre tem um caminhar parcial e ela acaba sempre parando o processo de crescimento. Por quê? Porque a finalidade dela não é obter iluminação, não é o autoaprimoramento, não é o melhoramento, não é a projeção da imagem verdadeira na vida concreta, e sim resolver problemas. Então, a pessoa que ela começa simplesmente buscando a solução, quando ela resolve aquele problema, ela para de praticar, ela abandona o seu aprimoramento e ela simplesmente larga de mão e acaba que no progresso ou no treinamento do mundo das formas, o homem, quando ele para de crescer, naturalmente ele fica estagnado e a tendência é retroceder. Então a vida é como se fosse uma subida numa montanha que você está puxando uma carroça. Você está puxando uma carroça com as mãos. Quando você chega lá em cima, se você parar de avançar, você consegue ficar parado por algum tempo, mas logo você começa a ser puxado para baixo. Da mesma forma, a pessoa que para no seu processo de aprimoramento, então vou até botar aqui, ó, a subida é o aprimoramento. A pessoa que para no seu processo de aprimoramento, o que acontece com ela? Ela começa a regredir. Então, a pessoa que para de se aprimorar do seu estado inicial de manifestação até o seu estado de iluminação, em que você manifesta livremente, desembaraçadamente a sua imagem verdadeira, então, quando você faz esse processo, se você está buscando somente a solução, você para. Agora, se você está buscando a iluminação, esse processo continua. Você tendo problemas ou não, você buscando soluções ou não. Na prática, o que isso significa? Quem pratica buscando manifestar a sua imagem verdadeira, sempre progride. Quem pratica somente para resolver problemas, para quando o problema é resolvido. É por isso que as pessoas que vão crescendo, buscando a iluminação, elas vão praticar independentemente se tem problema ou não. Eu acordo de manhã e vou fazer minha prática da meditação Shinsokan e ler a Sutra Sagrada em gratidão aos meus antepassados. Eu faço isso por amor e por busca do meu autoaprimoramento. E não porque eu estou passando por algum problema especificamente. Se o problema surgir, eu tenho já os mecanismos de construção para resolver, aqueles mecanismos de prática para trabalhar na solução do problema. Se não surgir problema, ótimo, continuo o meu processo de aprimoramento. Então isso aqui é fundamental entendermos. Por quê? Quando é que eu vou chegar aqui?
E aí que vem a pergunta. Ora, se a imagem verdadeira de nós ela é perfeita, se a nossa imagem verdadeira é a própria manifestação da vida de Deus, então é lógico e consequência natural eu afirmar que a minha imagem verdadeira ela é a própria saúde, ela é a própria provisão, ela é a própria harmonia. Sou senhora. E escrever aqui em harmonia. Escrever aqui uma coisa toda esquisita. Harmonia. Ela é a própria alegria. Ela é o próprio amor. Ela é a própria sabedoria. Ela é a própria vida, né? Saúde aqui, vamos botar saúde e vida. Então, observa. Se nós olharmos, são exatamente os atributos que a gente faz quando a gente está na meditação Shinsokan. É o oceano de infinita sabedoria, é o oceano de infinito amor, é o oceano de infinita vida, é o oceano de infinita provisão, é o oceano de infinita alegria, é o oceano de infinita harmonia. Então, observa só, esses atributos aqui são os atributos de Deus, que Deus é a mais perfeita existência. Se essa mais perfeita existência está dentro de mim, se a mais perfeita existência está no meu âmago, que é a minha imagem verdadeira, logo eu posso afirmar que no meu interior eu já possuo a infinita sabedoria, infinito amor, a infinita vida, a infinita provisão, a infinita alegria, a infinita harmonia. Eu já tenho tudo isso no meu interior, já está. Logo, à medida que eu vou subindo a escada do aprimoramento e vou chegando no estado de iluminação, e a iluminação é a manifestação da imagem verdadeira. Então, a iluminação é a manifestação da imagem verdadeira. Eu posso afirmar que quanto mais eu me aprimoro, mais eu manifesto a imagem verdadeira. Ok? Se o crescimento da escada da vida, se a subida da escada, os degraus dos aprendizados me geram o aprimoramento, e o aprimoramento me leva à iluminação, e a iluminação é a plena liberdade de manifestar a imagem verdadeira, logo eu posso afirmar, quanto mais eu progrido, mais eu manifesto a imagem verdadeira. Ora, se quanto mais eu progrido, mais eu manifesto a imagem verdadeira, mais eu vou manifestar sabedoria, vida, provisão, harmonia, alegria e amor na minha existência. Por isso que a Seichonoye fala, todos os problemas são passíveis de solução, desde que você desperte. Seichonoye é bem claro para isso, desde que você desperte. Então, o que acontece? Muitas pessoas adentram as portas da Seichonoye e falam, Seichonoye falou que resolve todos os problemas. E a pessoa sai desesperada para resolver problemas, mas ela não busca a iluminação. O que a Seichonoye fala? Se você trabalhar a sua escada do aprimoramento e atingir a iluminação, como a sua imagem verdadeira irá se aflorar, todos os problemas irão se resolver. Numa maneira simples, como a Seichonoye fala, quando você consegue sentir Deus e Deus se manifesta, sua vida se transforma. É isso que acontece na prática. É o que Jesus Cristo ensinou no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 31. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não me engano, acho que é capítulo 8. Mas vamos lá. Capítulo 8, versículo 31 a 33. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade não é conhecer com o intelecto. E isso eu falo no livro. Conhecer a verdade, no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, gente. Eu estou esquecendo de trazer o que está na minha cabeça e verbalizar para vocês. Porque simplesmente falar, está no livro, a pergunta é, qual livro, né? Mas é no livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá eu trago um pouco dessa abordagem, que é exatamente conhecer a verdade e a verdade vos libertará, é muito mais do que conhecer intelectualmente. E aqui que está o grande ponto que muitas pessoas escorregam na hora de praticar, ou escorregam na hora de trazer o seu ensinamento religioso para a vida cotidiana. Porque ela acredita que é conhecer a verdade. Então ela acha que conhecer está no âmbito simplesmente do entender intelectualmente. E não basta entender intelectualmente apenas. É necessário
aprimorar. E aprimorar vem por meio da prática. Então a pessoa, quando ela pratica, quando ela entende a verdade com o seu próprio espírito, ela toma consciência da sua natureza divina, ela se liberta, porque todas as graças de Deus se projetam na sua existência. Então, conhecereis a verdade vos libertará, significa conhecer e praticar a verdade, tomando consciência de quem você é, te liberta de todos os problemas. Então, olha que profundo, tanto que Jesus Cristo falou, muitos clamarão meu nome, mas poucos serão os que entrarão no reino dos céus. Por que Jesus Cristo falou isso? E num segundo momento, quando os apóstolos chegaram para ele e falaram, Jesus, nós não conseguimos curar. Ele falou, homens de pouca fé. Por que Jesus admoestou seus apóstolos e falou, muitos clamarão meu nome, mas poucos entrarão no reino dos céus? Porque muita gente fala da verdade da boca para fora, mas poucos são os que trabalham realmente no seu aprimoramento. Por isso que eu bato na tecla, Seichonoe é prática. Seichonoe é prática. Não adianta ficar repetindo somente se você não mexer uma palha para você colocar em prática aquilo que é ensinado. Então, o aprimoramento vem por meio da prática. Então, o crescimento na sua escada da iluminação, na sua escada da liberdade, vem exatamente com o desenvolvimento da sua prática, da sua capacidade de exteriorizar aquilo que está no seu interior. Então, nós temos várias maneiras de praticar. A Seichonoe tem várias formas de praticar, e é isso que eu acho fantástico, porque nós temos os elementos necessários para ter o autoaprimoramento. Olha, gente, é uma coisa assim que é impressionante. Quem entra na Seichonoe e começa a praticar, sai diferente. Mas sai diferente mesmo. Isso é importante compreender, porque se entrou e está igual, é porque não está praticando. Então é muito comum nós observarmos pessoas que entram, praticam e praticam. Começa a conquistar o aprimoramento. Aí vem o divisor de águas. Vem um momento que é individual de cada um, diz respeito ao próprio propósito, ao próprio momento de amadurecimento espiritual da pessoa. Ela vai descobrir se ela está praticando para resolver um problema ou se ela está praticando para buscar a iluminação. Quem pratica para resolver o problema tende a ter a fé esfriada. Isso não é só na Seichonoe não, isso em qualquer movimento religioso. Aquele que está praticando para buscar a iluminação, esse tem crescimento constante. Esse continua a crescer em todos os aspectos, porque o objetivo dele é aquele objetivo de chegar à liberdade da sua imagem verdadeira. Por isso ele não cessa, neste mundo ou no mundo espiritual, viu? Tem pessoas que pensam, quando eu morrer eu vou descansar. Descansar do quê? Muitas pessoas nem fizeram muita coisa aqui e já estão pensando em descansar. Vou passar o resto da eternidade descansando. Caramba, hein? Que preguiça! Passar o resto da eternidade descansando? Deixa eu trazer uma real que, infelizmente, talvez você tome um susto. Quem acha que o mundo espiritual é um resort de luxo construído por Deus para te deixar no ócio pela eternidade, te desapontar, viu? Não é bem assim. O mundo espiritual é simplesmente uma outra faceta da escada de aprimoramento para você atingir a iluminação. Ou seja, você trabalha aqui, você trabalha lá. Você se aprimora aqui, você se aprimora lá. Por isso que não adianta você fugir das missões, das suas obrigações, das suas responsabilidades. Uma hora ou outra você vai ter que aprender a lição e você vai ter que fazer aquilo que lhe é exigido, aquilo que faz parte do seu crescimento. Cada pessoa tem um professor. Cada pessoa tem milhares de aprendizados em cada degrau do seu aprimoramento. Então não adianta ficar olhando para a escada do vizinho, não adianta olhar para a vida do vizinho e falar a vida do vizinho é melhor que a minha, fulano é melhor do que eu, ciclano tem mais chance. Não adianta. Cada um de nós tem as missões, as lições e os aprendizados.
Eu já contei isso, mas vou até repetir. Uma vez, a minha esposa chegou para mim e perguntou: amor, por que na nossa vida tudo é tão difícil? Tudo a gente tem que, suar a camisa para conquistar. E no momento assim que me veio por inspiração, eu respondi para ela: é porque na nossa caminhada da vida, uma das grandes missões nossas é desenvolver a força de vontade, é desenvolver a decisão de ser permanente naquilo que nós temos que fazer. Então eu e ela já sabemos disso. Então, enquanto que para muitas pessoas é fácil, para a gente é difícil, o que a gente faz? Persevera. Então nós sabemos que a perseverança é fundamental no nosso aprimoramento espiritual. E à medida que a gente vai perseverando, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai se tornando um espírito mais próximo de compreender a sua imagem verdadeira. Porque Deus está constantemente manifestando a plenitude. Logo, nós também temos que treinar constantemente, manifestar a nossa plenitude. Então, quando a pessoa pergunta quando, é que na verdade, ou ela quer saber aonde ela está na escada, ou ela quer saber se existe algum elevador, alguma escada rolante, ou algum meio de chegar lá em cima com pouco esforço. Não tem como. Infelizmente, ou melhor, felizmente, não tem como. É um processo de aprendizado. Se você está na fase inicial, por óbvio, você vai ter que trabalhar condizente com a sua maturidade para chegar até lá em cima. Se você já está aqui em cima, você também vai ter que trabalhar conforme a sua maturidade e as suas necessidades para chegar lá em cima. Mas o ponto é, quando nós compreendemos o caminhar e quando nós compreendemos essa prática, a gente deixa de perguntar quando isso vai acontecer e a gente passa a perguntar quanto que eu já melhorei. Olha a diferença. Você muda da pergunta de quando para quanto. Quanto? Quanto o quê? Eu melhorei. Porque aqui, quando você muda o foco, você muda a maneira como você está enxergando. Quando você está delimitando o tempo para você resolver os seus problemas. Claro, gente, todo mundo quer resolver. Eu não estou falando que é errado resolver problema. Não, gente. Se a finalidade da religião é manifestar o Deus do seu interior, por consequência, a finalidade da religião é resolver problemas. Por isso que as pessoas com problemas vêm para a religião. É raro você encontrar uma pessoa que entra na religião e fala assim: eu vim aqui buscando a iluminação. Normalmente as pessoas buscam porque estão querendo resolver problemas. O ponto não é resolver o problema, é a mentalidade para resolver o problema. Se você tem mentalidade de quando, você fica assim, e aí? Cadê que Deus vai me resolver? Cadê que a meditação Shinsokan tem que ter efeito? Eu já estou fazendo a meditação Shinsokan tem 3 dias e até agora não resolveu o problema. Aí tem pessoas que falam, já estou fazendo a meditação tem 1 semana. Você fala, mas pera lá, ué. Quando é no seu tempo, quando na verdade não é quando, é quanto eu melhorei. Porque quando você coloca quanto eu melhorei, você foca aqui na escada. O quanto desses aprendizados eu já consegui melhorar, eu já consegui apreender, eu já consegui manifestar. Ter mente grata. Olha, vou te dar um exemplo prático. Gratidão resolve qualquer problema. Isso a Seitianoe fala. Aí a pessoa sai, beleza, gratidão resolve qualquer problema. Aí ela fala, estou com um problema financeiro, estou com um problema de desarmonia, estou com um problema conjugal. E ela começa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele olha para a esposa, ela olha para o marido, não, continua uma coisa horrorosa, continua uma coisa medonha, não resolveu o meu problema. Olha para o extrato bancário e está lá, cheio de número vermelho ainda, sabe? Não pode nem chamar, não pode nem chegar no banco e chamar a esposa de meu bem, senão ele toma. Então a pessoa fica assim, só olhando o fenômeno. E ela eu estou agradecendo e nada está resolvendo. Que mentalidade é essa? Quando? Preste bem atenção, a pessoa fala, eu estou agradecendo e nada está resolvendo. Por quê? Porque ela está achando que falar muito obrigado vai fazer uma mágica e vai lhe trazer a solução do problema.
Não é isso que acontece. Quando você começa a agradecer, você está, quanto eu melhorei, você está se aprimorando, você está deixando de ser uma pessoa nuvem negra e você está passando a ser uma pessoa que irradia luz para o universo. No momento em que você passa a ser uma pessoa que irradia luz para o universo, você está se aprimorando, ou seja, você está, mesmo diante da adversidade, manifestando a gratidão da eterna vida de Deus, porque a imagem verdadeira é pura gratidão. Você acha que a perfeição de Deus tem algo que não seja gratidão? Então, a imagem verdadeira é a mais pura gratidão. Então, quando você agradece, você eleva o seu aprimoramento. E por você elevar o seu aprimoramento, você se torna mais próximo da iluminação. E quando você se torna mais próximo da iluminação, a sua imagem verdadeira se projeta. E quando ela se projeta, o problema se resolve. É assim que funciona. Por isso que a pessoa pergunta, quando conseguirei? Vai depender do quanto você vai melhorar. Então a pergunta não deve ser quando conseguirei, e sim quanto eu melhorei. Será que eu estou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais compreensível, uma pessoa verdadeiramente mais dedicada? Eu estou fazendo oração? Eu estou fazendo meditação Shinsokan? Eu estou lendo os livros da Seichonoye? Porque no momento em que você entender que a pergunta quando tem que ser deixada de lado e passar ao quanto eu melhorei, o seu caminho vai se focar em você, na sua prática, no seu aprimoramento, no seu crescimento, na sua capacidade de manifestar a imagem verdadeira. A Seichonoye resolve problema não é porque vê um passe de mágica. O preletor fez lá uma reza em japonês, fez uma coisa lá e de repente salvou. Não, você tem casos que isso acontece, você tem. A força espiritual do condutor, a força espiritual do preletor, ela é tão grandiosa naquele momento que ela vibra e desperta a sua imagem verdadeira e você resolve o problema instantaneamente. Então eu já vi curas de problemas de visão, eu já vi curas fantásticas, já aconteceram inúmeras curas aqui na reunião da meditação Shinsokan, eu já trouxe inúmeros relatos aqui de pessoas que chegaram com problemas e instantaneamente tiveram curas maravilhosas. No livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, eu trouxe vários relatos de pessoas que tiveram curas, que tiveram melhoras impressionantes. Também no livro A Coleção da Verdade da Vida, o mestre cita inúmeras curas e melhoras até quase que instantâneas, quando você tem essa utilização da força, a força da palavra que o preletor ou a força da palavra que o líder espiritual utiliza na hora é capaz de tocar profundamente a sua imagem verdadeira e ela vibra e se manifesta. Isso pode acontecer? Pode, mas também você tem aquilo que tem que ser aprimorado. Então, nem tudo vai ser curado instantaneamente, mas nem tudo também não quer dizer que não vai ser curado. Tudo tem solução, depende do amadurecimento. Tem pessoas que elas estão aqui, elas estão bem exatamente, está faltando só uma viradinha para subir o degrau. E às vezes assistindo uma palestra, dá essa viradinha, chega num nível maior de aprimoramento, manifesta a sua imagem verdadeira mesmo que de forma parcial, e a pessoa resolve o problema. E tem pessoas que estão aqui. A minha experiência, eu sempre estou aqui, aí eu estou subindo, aí eu resolvo. Aí eu ando, daqui a pouco eu subo, eu resolvo. Então assim, na minha vida eu tenho poucas experiências de curas instantâneas, mas eu tenho inúmeros relatos de aprimoramentos que me fizeram manifestar a imagem verdadeira. Então um exemplo, no meu concurso, eu tive uma colega que passou de primeira e eu demorei 6 anos, 5 concursos, inúmeros momentos assim de dificuldade, de choro, de desespero, para eu chegar no mesmo ponto que ela chegou. Aí você olha, por que ela chegou e eu não cheguei tão bem quanto ela? Entre aspas, o tão bem. É porque é o seguinte, ela já estava na curva, eu ainda estava subindo. O ponto não foi, ela chegou de primeiro, então ela é melhor do que você. Não, ela está no respectivo nível de aprimoramento dela e eu estou no meu. Para mim, isso foi importante, até porque foi graças a essa experiência que eu aprendi a manifestar a minha força
infinita de Filho de Deus. Então hoje, tudo que eu tenho como objetivo na vida, tudo que eu traço como meta, eu tenho uma grandiosa força para exteriorizar, exatamente porque eu tive esse processo de crescimento, do aprimoramento pela prática. Então a gente precisa compreender isso, que as pessoas têm o hábito de ficar se comparando e acaba sofrendo. Olha que interessante o que o professor Masaharu Taniguchi traz no prefácio do livro A Verdade da Vida, volume 7. Este livro maravilhoso. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Dentro do homem, está no prefácio, viu gente? Então é no início do livro. Dentro do homem, aloja-se a força que rege o universo. É a imagem verdadeira. E tenho expressado isso com as seguintes palavras: homem, filho de Deus, dotado de força infinita. E a força que rege o universo e que está também alojada no homem é originariamente imaculada, razão pela qual tenho afirmado que o homem é originalmente isento de pecado e doença. Maiores detalhes, volumes 1 a 6 da coleção A Verdade da Vida. Aqueles que despertaram para essa verdade conseguiram desatar as amarras da autoprisão e alcançaram a autolibertação, conforme as seguintes palavras de Cristo: a verdade vos tornará livres. Entretanto, a verdade de que o homem possui a força infinita, ou de que o homem é originariamente isento de pecado, não se manifestará como força enquanto permanecer apenas como conhecimento teórico. Essa força se manifestará subitamente quando a verdade for gravada no fundo do subconsciente e se tornar convicção. Então presta bem atenção. Essa força se manifestará subitamente quando a verdade for gravada no fundo do subconsciente e se tornar convicção. É preciso, portanto, ler repetidas vezes este livro, A Verdade da Vida, a coleção A Verdade da Vida. Eu já expliquei numa palestra passada que antes, quando o professor Masaharu Taniguchi começou, era apenas um livro. E ele foi acrescentando artigos, novos escritos, novas abordagens, e o livro A Verdade da Vida acabou se tornando o que hoje é a coleção A Verdade da Vida, composta de 40 volumes, que é o caso aqui do volume 7. Então, quando ele fala, ler repetidas vezes este livro A Verdade da Vida, hoje nós temos que entender isso, temos que ler repetidas vezes esta coleção A Verdade da Vida, assimilando a verdade nela contida, até que o conhecimento se torne convicção. Até que o conhecimento se torne convicção. Até que o conhecimento se torne convicção. Deixa eu abrir aqui, deixa eu acabar aqui de ler para eu abrir esse parênteses. É preciso ler diariamente, constantemente, repetidas vezes, mesmo que seja 10 ou 20 páginas por dia. Olha só. Gravar no subconsciente é você gravar no seu interior de tal forma que isso venha como um sentimento. Como é que se cria a autoconfiança? Quando você grava dentro de si repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes, a ideia é de que você é capaz. Quando chega ao ponto que você sente que você é capaz, você tem a força necessária para você chegar e conseguir realizar aquilo que você pretende. Então, qual é a diferença do confiante para o não confiante? É que o confiante gravou mais vezes a ideia de que é capaz, e a pessoa que não é confiante gravou mais vezes a ideia de que é incapaz. Então, o que a Seichonoye afirma? A imagem verdadeira está dentro de você. Ora, se a imagem verdadeira está dentro de mim, então eu posso assumir responsabilidades, eu posso enfrentar situações com coragem, que a força há de se manifestar. Sim, e como é que a gente faz isso? Treinando. É treinando mesmo. Como é que a gente descobre que a gente pode saltar, de repente, uma barreira dessa altura? Treinando. Você vai treinando pular, você vai treinando pular, você vai treinando fazer tantos exercícios até fortificar a sua perna, que você cria convicção. Eu sou capaz de pular. E você vem e dá toda a sua força até atingir aquele objetivo. Da mesma maneira nos estudos, da mesma maneira nos seus negócios.
Quando a pessoa sabe que ela é capaz de criar um negócio e esse negócio tem todas as condições de prosperar, ela empenha toda a sua força e ela acaba se manifestando. Acaba manifestando a grandiosidade da força infinita dentro dela. Então observa, a pessoa quando fala quando ela pergunta quando, na verdade ela não está disposta a manifestar toda a força dela. Ela está querendo um caminho mais rápido e o menos sofrido. Quando a pessoa pergunta quanto eu melhorei, ela já está disposta a melhorar cada vez mais. Essa visão, gente, ela é fundamental. Ela é fundamental. Trazer mais um exemplo, a história do meu concurso, do meu relato do meu concurso. Quando eu fui reprovado de uma maneira assim bem esquisita. E eu conversando com uma colega minha, ela virou para mim e a gente conversando, eu perguntei para ela, será que compensa eu entrar na justiça para tentar discutir no processo a lisura ou, melhor, o acerto da minha reprovação? Minha colega me deu a seguinte resposta, não recomendo entrar na justiça. Eu achei engraçado e eu perguntei, por que você não recomenda? E ela foi certeira no ponto. Se você entrar na justiça, você vai parar de se esforçar e vai depositar toda a sua fé naquele processo. Vai depositar toda a sua fé daquilo que você acredita que é o correto. Mas você não sabe se o que você acredita é realmente o correto. É a sua visão. Você vai depositar toda a sua energia no processo e você vai deixar de estudar. E você vai parar de crescer. E eu parei para pensar, eu falei assim, ela está certíssima. Se eu depositasse a minha fé hoje, eu sei que eu não tinha razão. Eu dificilmente conseguiria ganhar alguma coisa, porque eu aprofundei o estudo e, claro, a minha mente se abriu a aprofundar aquela matéria. Eu saí daquela ideia de eu preciso receber e partir aquela ideia do que realmente é o correto, né? E o que eu fiz? Eu abri mão, falei, não vou entrar na justiça, não vou discutir, eu vou criar a força necessária. Se eu não passei, é porque eu ainda não melhorei. Olha a mudança de visão da minha vida. Interessante, eu estava um caco, cansado, exausto, vendo todos os meus sonhos, toda a minha vida parada por conta de uma nota. E quando eu decidi, não, vou melhorar, nasceu uma força, brotou uma força 3 vezes maiores do que a que eu estava manifestando. Eu fiquei muito mais forte do que eu estava antes, porque eu decidi melhorar e não simplesmente ficar esperando quando. Na hora que eu decidi melhorar, foi a hora que eu tomei a decisão de subir ainda com mais empenho a escada da minha iluminação. E detalhe, tive que me esforçar, mas foi impressionante o que esse esforço trouxe de resultado prático para a minha conscientização de quem eu sou. A aprovação no concurso acabou ficando como mera coroação. A grande vitória da minha vida não foi ter chegado na minha aprovação. A grande vitória da minha vida foi eu ter descoberto o quanto que eu posso melhorar. Foi essa a grande vitória da minha vida, porque no momento que eu descobri que subir a escada é o caminho do aprimoramento, eu deixei de criticar, eu deixei de xingar, eu deixei de ficar discutindo sobre as minhas missões e passei a enfrentá-las para superá-las e melhorar cada vez mais a minha condição de ser espiritual que está no mundo das formas para manifestar a minha imagem verdadeira. Eu deixei de ficar brigando com o fenômeno e eu passei a buscar manifestar ainda mais o meu eu verdadeiro. E quanto mais eu buscava manifestar o meu eu verdadeiro, mais a minha força aumentava e mais eu superava qualquer dificuldade fenomênica. E foi assim, e não só nessa área profissional, também na área da saúde. Um outro exemplo para mostrar o que é isso, quando eu recém-casado com a minha esposa, nós fomos fazer os exames pré-nupciais, nem sabia que existia isso, e quando eu fui fazer os exames, demos, eu e minha esposa com problemas para ter filhos. A médica foi enfática, ela olhou para a gente e falou assim, vocês querem engravidar? E na época a gente não queria, recém-casado, a gente, não, ainda não. Ela falou, pois vocês têm tais problemas e vocês não conseguirão ter filhos sem o tratamento. Na época eu não tinha a menor ideia de que problema era aquele,
mas depois de alguns anos estudando e por conhecer um casal próximo que tinha aquele mesmo problema, eu vi que realmente é difícil engravidar naquela situação. Esse casal de amigos meus já tem mais de 14 anos, eles não conseguiram engravidar até hoje. E na época que nós recebemos esse diagnóstico, a minha esposa virou e falou, e agora, amor, o que nós vamos fazer? E eu tranquilamente respondi, o que nós vamos fazer é orar para Deus e para os nossos antepassados, porque a vida pertence a eles. E minha esposa, é exatamente isso. E eu e minha esposa fomos juntos, rezando, orando, agradecendo e melhorando. Quando decidimos ter filhos, falamos, agora nós vamos ter filho, e fomos fazer o exame, o médico olhou para a gente e falou assim, vocês estão absolutamente normais. O que aconteceu com aqueles problemas que tanto eu e ela tínhamos, que nos impediam de ter filhos, ou dificultariam nós termos filhos, sumiram. Por que sumiu? Porque a vida de Deus passou a se projetar. É a vida que gera a vida, não sou eu. Não sou eu que gera a vida, é a vida. No momento em que a gente aprimorou, no momento em que a gente praticou, simplesmente o estado da imagem verdadeira passou a ficar mais claro. Com isso, a saúde e a vida se projetou e nós hoje temos 2 filhinhos maravilhosos com capacidade de povoar a humanidade, se assim a gente quiser. Então, o que acontece? É esse trabalho que nós temos que entender. É deixar de perguntar quando eu conseguirei e entender quanto é que eu já melhorei. Porque se eu melhorei pouco, eu preciso aprender a melhorar mais. Porque quanto mais eu melhorar, mais eu irei manifestar Deus. E continua o professor Masaharu Taniguchi. E essa parte aqui que eu acho fantástico. Conversava isso até com a minha queridíssima amiga Yasmin. Isso é comparável ao processo de fazer mingau de araruta. Acrescenta-se continuamente água fervente à fécula e vai se mexendo. Então, sem parar. Então, você continua mexendo. Você continua mexendo. Sabe quando você faz gelatina? Você não pode parar de mexer? Então, a mesma coisa. Você está lá mexendo, mexendo, mexendo. O líquido esbranquiçado, com a última gota, se transforma em mingau transparente. Então, de repente, muda. Então, você está lá com o líquido esbranquiçado e você vai virando água e mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo. De repente, quando cai a última gota, ele se torna translúcido e fica pronto. Isso equivale ao momento em que se rompe a última camada de ilusão, quando a verdade se concretiza em sua vida cotidiana, originando acontecimentos milagrosos. Olha que coisa fantástica, gente. Ai, como eu amo essa filosofia da Seitonei por causa disso. Essa viradinha da escada, gente, vamos representar isso como se fossem inúmeras camadas da ilusão. Inúmeras camadas. Então, para você conseguir subir um pouco mais na escada, você tem que romper nessas camadas da ilusão. Então, a gente passa a prática. Vamos lá, repita, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Aí você fica o dia inteiro repetindo, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Aí você retira do seu interior uma das camadas que era a ideia de que você era pecador, que você não merecia. Aí você vai ler os livros da Seitonei. Quando você está lendo, você está orando, você está vibrando. Aí você vê lá, o homem é amado por Deus, Deus te ama, Deus te quer bem. Aí você, nossa gente, você sente aquele amor de Deus. Aí você retira mais uma camada da ilusão. Aí você continua, você vai fazer sua meditação Shinsokan. Aí na hora que você inspira, você vê aquela luz, você sente aquela luz, sabe, cobrindo todo o seu ser, e você fala, gente, realmente eu sou um ser espiritual, eu sou vida de Deus, eu sou imagem verdadeira. Aí você tira mais uma camada. Aparentemente você já leu, você já repetiu, você já fez o dever de casa, você já fez a meditação Shinsokan, e nada mudou, aparentemente. Mas dentro de você está vendo todo um processo de limpeza, de retirada dessas camadas da ilusão. Aí você vai ler uma sutra sagrada em gratidão aos seus antepassados. Aí você faz uma oração para um colega, para um familiar seu que está doente, você para por alguns minutinhos e você visualiza, fulano, eu abençoo profundamente a sua vida é vida de Deus. Aí você faz, sabe, uma oração falando assim, olha, neste momento seu Deus interior se manifesta, a doença não é existência verdadeira porque não foi criada por Deus, eu te abençoo, você é luz, você é luz, você é luz. Aí você faz essa oraçãozinha, é mais uma camada.
Aí de repente você tem a chance de fazer um ato altruístico, como mandar uma mensagem de amor para um familiar, falar para alguém que é importante, falar assim, fulano, eu te amo, você é importante, você faz a diferença na minha vida, sabe? Passar um dia em harmonia com o cônjuge, com os familiares, simplesmente você vai falar o que você pensa, o que você quer, e você, opa, segura, para que eu vou deixar o meu ego sair falando à toa? Como na oração que nós fizemos no início da nossa reunião, deixa eu até que trazer de novo a oração, olha que lindo, gente, olha. Quando o professor Masaru Taniguchi fala, livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, página 100. E para transcender meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão, oro da seguinte forma, neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios. Olha que coisa profunda. Minhas preferências e meus ódios. Anulo minhas intenções egoísticas. Afasto os argumentos do meu ego. Esvazio minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para o meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Aí nesse momento você segura o teu ego, você segura as facas das palavras que machucam, você segura a agressividade das suas ações e você serena e fala, não, neste momento a sabedoria de Deus flui para mim. Neste momento sou sereno e recebo com docilidade a vontade de Deus. Aí quando você faz isso, de repente, como você estava mexendo um mingau de araruta, some a última camada. E você, neste momento, vamos botar aqui um pouquinho mais para cima, neste momento você sai desse degrau e vem para esse degrau. No momento que você pula o degrau, você tem a sua imagem verdadeira se manifestando, mesmo que parcialmente, e mesmo que parcialmente, você tem sabedoria, amor, vida, provisão, tudo se manifestando na sua vida. Aí a pessoa vira e fala assim, meu Deus, aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre. Foi simplesmente a sua imagem verdadeira se manifestando. Então tem pessoas que têm muitas camadas, tem outras que têm poucas camadas. Por isso que eu sempre falo, não olhe para a grama do seu vizinho. Você não sabe quais são as camadas daquilo que você guardou, daquilo que você armazenou, que precisam ser superadas e eliminadas para que você suba no respectivo degrau do seu desenvolvimento, do seu autoaprimoramento. Mas o ponto é que você tem que entender, é que você jamais será feliz se você não descobrir que o caminho da felicidade é o do aprimoramento. Quando você tem o aprimoramento como norte da sua vida, você vai conquistar a felicidade, porque você vai melhorar. A felicidade, gente, é resultado da sua melhora. Não é o contrário, não é a felicidade cair do céu. Eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou ser feliz porque eu ganhei na Mega Sena. A Mega Sena só vai te fazer feliz se você for uma pessoa melhor. Porque se você for uma pessoa inferior, você vai entrar naquela lista dos infindáveis ganhadores de loteria que perderam tudo, inclusive o próprio amor da família, porque o dinheiro subiu a cabeça, os desejos dominaram e a pessoa destruiu tudo que ela tinha. Então, ou seja, dinheiro não lhe traz felicidade, saúde não lhe traz felicidade, amor, companheiro, companheira não lhe traz felicidade se você não tiver a melhora necessária para compreender a grandiosidade daquilo que você tem. É por isso que as pessoas só valorizam aquilo quando perdem, porque elas ficam só esperando quando, e esquecem de melhorar, de se aprimorar, de crescer. Não é à toa que hoje em dia nós estamos com essa horda de pessoas frustradas na vida, sofrendo problemas seríssimos de autoestima, porque a sociedade hoje em dia está vendendo quando? Está vendendo quando? Chega, aparece o jovem lá, eu tenho 32 anos e conquistei não sei quantas mansões, não sei quantos milhares de reais. Havia uma propaganda de uma respectiva empresa que ensina a aplicar financeiramente, que aparecia muito no YouTube, que aparecia uma moça, uma jovem bonita, falando assim, meu nome é tal, tenho 22 anos e já tenho R$1 milhão. Então, ou seja, olha só, eu tenho 22 anos e já tenho, olha o quando. Nossa, gente, ela é nova e ela já tem. Aí você olha para você, caraca,
Eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60 anos e não tenho nada disso. Quantos jovens eu não oriento que chega com 32, 33 anos, em depressão? O que aconteceu? É porque eu ainda não sou o presidente da minha empresa. Hã? Então, ou seja, o negócio é que eu tenho que ser o máximo no menor tempo. Então, aos 30 anos eu já tenho que ter dado a volta ao mundo de barco. Aos 30 anos eu já tenho que ter visitado Dubai 3 vezes, ido para a Europa 17 vezes, e a Disneylandia eu já tenho que saber de cor, eu tenho que ser recebido na Disneylandia com Mickey Mouse falando "Hey John, how are you?" Então, ou seja, você já é recebido há tanto tempo que você vai na Disneylandia, que até o Mickey Mouse te conhece. Você tem que ser uma pessoa que está casada com a mulher ou com o homem mais bonito do mundo, sarado, todo bonitão, inteligente, espiritualizado, tudo o que você não é. Você simplesmente já tem que ser uma pessoa que aos 35 anos fala, vou me aposentar, já tenho tanto dinheiro. Isso vai trazendo o quê? Ansiedade, sofrimento, frustração e inveja, só vai te trazendo coisa negativa. É por isso que as redes sociais, gente, são fonte da depressão. As redes sociais, elas são a fonte da depressão, porque quando você entra na rede social, todo mundo tem, todo mundo está, todo mundo é maravilhoso. Ó, você entra, por exemplo, segunda-feira, dia de hoje, você entra no Facebook, 2 horas da tarde, todo mundo está comendo num restaurante legal, todo mundo está comemorando uma coisa bacana, todo mundo com foto de barzinho, bebendo, feliz da conta, e você fala, caraca, só eu que estou comendo esse miojo aqui em casa? Só eu que tenho que ir para o trabalho? Só eu que saí do teletrabalho e estou tendo que ir presencial? Será que só eu? E a gente acaba se comparando, porque as pessoas colocam na rede aquilo que elas querem mostrar, não necessariamente aquilo que é verdade. Então é a sociedade do quando. Quando é que eu vou conseguir? Quando é que eu vou ficar rico? Quando é que o amor vai bater a minha porta? Quando é? E ninguém para pensar que, opa, o mundo é reflexo daquilo que eu planto. Ou seja, a minha vida vai se mostrar boa o dia que eu for bom. O dia que eu for bom. Eu só compreendi isso na área do amor quando eu acordei que eu só vou ter uma pessoa maravilhosa para me amar o dia que eu for uma pessoa maravilhosa amando. Porque semelhante atrai semelhante. Você espera ser medíocre, você espera ser horrível e surgir um arcanjo do céu e falar assim, vem cá que por piedade irei te salvar. Isso não acontece na prática. Amores pautados em dó normalmente tendem ao ódio. Então nós temos que entender, quando eu melhoro é que eu vou conseguir as coisas. Quando é que eu vou passar num concurso público? Quando você estiver melhor. Quando é que eu vou conseguir formar? Quando é que eu vou conseguir melhorar no emprego? Quando é que eu vou conseguir crescer? Quando você for melhor. Quando é que eu vou conseguir despertar? Quando você for melhor. Na hora que você subir a sua escada, você vai conseguir, pelo aprimoramento, manifestar a sua imagem verdadeira. É por isso que a escada é democrática. Ela é democrática. Observa. Se a pessoa acredita ou não acredita em Deus, se ela subir, ela manifesta a imagem verdadeira dela. Por isso que ateus, pessoas de outras religiões, pessoas que falam de Deus e não fazem nada, ou pessoas que fazem e não falam de Deus, quem fizer o seu dever de casa vai manifestar a sua imagem verdadeira. Vai se manifestar. Porque se fosse simplesmente uma questão de quem mais chegado de Deus, somente os religiosos seriam os primeiros em tudo, somente os religiosos conseguiriam angariar as felicidades do mundo. Mas não, eu conheço pessoas que não têm religião e são felizes, e conheço pessoas que têm religião e são extremamente infelizes. Porque o ponto não está em ter ou não ter religião, o ponto está em você se aprimorar no crescimento. Qual a vantagem de você ter uma religião viva? Uma religião como a Seichonoye é que ela te dá as práticas necessárias para que você tenha um aprimoramento mais eficiente. Eficiente. Porque muita gente vai batendo cabeça, vai trombando, não consegue entender a lição e acaba ficando preso. No momento em que você entende qual a sua natureza, no momento em que você entende quem é você na sua origem, fica mais fácil você buscar o aprimoramento. Então, por que eu faço a meditação Shinsokan? Eu não faço a meditação Shinsokan porque o preletor falou, tem que fazer a meditação Shinsokan. Eu faço a meditação Shinsokan simplesmente porque eu descubro, quanto mais eu vibrar a minha imagem verdadeira, mais eu me aprimoro. Quanto mais eu me aprimoro,
mais eu estou próximo da iluminação. Então eu faço a meditação Shinsokan para eu sentir a vida de Deus, porque quanto mais eu sentir a vida de Deus, melhor eu estarei. Quem mais ama e sente a vida de Deus é aquele que está mais apto a manifestar e expressar a vida de Deus. Quem mais sente, quem mais ama, quem mais vive a vida de Deus é aquele que está mais apto a manifestar, a viver e a experienciar, a compartilhar, a doar esse amor, essa vida e essa luz de Deus. Quanto mais você descobrir quem você é, mais pronto você vai estar para manifestar aquilo que você tem. Por isso que na Seichonoe a prática possibilita com que o aprimoramento seja potencializado e você desperte ainda mais para a sua imagem verdadeira. É por isso que quando a gente entra na Seichonoe e pratica, a gente sai completamente diferente. Está aqui o porquê que eu falo que o João de hoje, se encontrasse o João de 20 anos atrás, seriam duas pessoas que não se reconheceriam. Porque o João de 20 anos atrás estava aqui, aprendendo. O João de 20 anos agora já está aqui. Ele está ciente de que ele precisa, no aprimoramento e pela prática, melhorar ainda mais. Então, a minha busca pela melhora, ela vai ser uma busca constante. Porque eu já não me pergunto quando, e sim quanto eu melhorarei e quanto eu já melhorei. Ok? Vamos juntos nesse trabalho, despertar, buscar, aprimorar cada vez mais a nossa imagem verdadeira por meio da prática e da consciência de que quando eu conseguirei, simplesmente na hora que você melhorar. Quem melhora, quem se aprimora, cresce mais. E detalhe, último parênteses, algumas pessoas falam, preletor, eu não tenho oportunidades. A oportunidade somos nós que criamos. A vitória não está fora, ela está dentro. Mesmo que você não tenha escolaridade, mesmo que você não tenha educação, mesmo que você não tenha aquilo que aparentemente você acredita que seja necessário, a força de Deus está no seu interior. Amar não precisa de dinheiro. Amar está dentro de você, inerente à sua natureza. Então, se você no seu ambiente consegue amar as pessoas que estão ao seu redor e começa a desenvolver o alto amor, o autoaprimoramento, pode ter certeza, você pode ter certeza que você já estará se aprimorando muito mais do que aquelas pessoas que fenomenicamente estão abastadas. O crescimento e o aprimoramento é algo de dentro para fora. De dentro para fora. Lembra o que o professor Masaru Taniguchi falou? É gravar no subconsciente. Por isso você precisa ler inúmeras vezes. Tem pessoas que leem somente uma vez e falam, acabei. Coleção Verdade da Vida, gente, é para ler constantemente, várias e várias vezes. Os livros da Seichonoe são para ser lidos várias e várias vezes, porque com isso você vai gravando no seu subconsciente. A meditação Shinsokan é para ser feita diariamente. Para quê? Para gravar no seu subconsciente. Quanto mais você for gravando no seu subconsciente, mais essa sensação de que você é filho de Deus vai sendo armazenada e ela vai pulsando, e isso vai te ajudando, vai te gerando sentimento de confiança e vai te trazendo a sensação de que você vai conseguir. No frigir dos ovos, quem tem consciência de que vai vencer na vida é quem conseguiu gravar dentro de si a ideia de que vai conseguir se aprimorar. Vence na vida quem já está disposto a pagar o preço do aprimoramento. Vence na vida quem está disposto a pagar o preço do aprimoramento. Se o meu preço for alto e eu estiver disposto, 50% da vitória eu já construí. Se você se levantar com a decisão de que eu vou conseguir e empenhar-se fortemente, você já andou metade do caminho. É o aprimoramento, é a vitória do aprimoramento que te trará a vitória da vida. Ok? Agradeço imensamente. Vamos agora para a nossa meditação Shinsokan para nós podermos trabalhar cada vez mais o nosso aprimoramento e o nosso despertar da nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan para nós agora levarmos nosso pensamento e termos a consciência ainda mais da nossa natureza divina. Canto evocativo de Deus.
Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vamos visualizar a luz de Deus descendo do alto da cabeça até os pés, iluminando todo o nosso ser. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus. Eu e Deus somos uma só vida.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Vamos visualizar a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês nessa noite agradabilíssima. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo, porque quanto mais destaque ele receber, mais o YouTube dá importância e faz o trabalho também de levar essa palavra ao maior número de pessoas. E com certeza alguém está precisando ouvir isso agora, nesse momento. E o nosso dever de casa dessa semana, vamos lá. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan diária, necessária e importantíssima, para que possamos cada vez mais tomar a consciência de quem nós somos, tomar a consciência da força infinita que está dentro de nós, e essa vai ser a segunda parte que nós vamos colocar. Nós vamos repetir, a força de Deus está aqui e agora no meu interior. Nós vamos repetir essa frase pelo menos umas 300 vezes. Porque à medida que nós formos repetindo essa frase, nós vamos tomando essa consciência de que a força de Deus está aqui agora no meu interior, a força de Deus, a força de Deus. Se quiser trocar, você pode até trocar a palavra força pela palavra vida também, mas você vai repetindo, a força de Deus está no meu interior, a força de Deus está no meu interior, porque você vai ganhando cada vez mais convicção de que essa grandiosa energia está latente dentro de você, pronto para ser exteriorizada e utilizada no seu dia a dia. Quanto mais nós gravarmos no nosso subconsciente, quanto mais nós gravarmos essa força ou tomarmos consciência da sua existência, mais ela se tornará pronta para ser utilizada. Vamos juntos nessa semana praticando, manifestando cada vez mais nosso Deus interior. Abençoo a cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado e até segunda-feira que vem.